Oi, oi, boa noite. Estão me ouvindo, gente? Muito boa noite. Sejam muito bem-vindas a mais um encontro, um diagnóstico de loja, aqui do nosso aquecimento da nossa Super Black das Soberanas. Então, sejam todas muito bem-vindas. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Hoje estamos aqui mais uma vez para um diagnóstico. Então, aquela pegada bem legal para a gente discutir um negócio. O problema de um é o problema de todas as outras. Então, eu espero que seja muito válido para vocês. E eu quero parabenizar vocês. Me falem, gente, se o som tá bom, a imagem tá boa, tá? Para eu seguir aqui. E eu quero parabenizar vocês por estarem aqui em plena sexta-feira. Então, vocês de fato são as mais comprometidas que estão aqui comigo hoje, porque não é fácil, né, gente? Não é fácil, plena sexta-feira, e estar aqui, mas eu prometo que eu vou ser breve, vamos ser objetivas, né? Para a gente chegar num resultado bem legal aqui hoje, tá? Instagram já tá rodando? Pessoal do Instagram, a gente vai deixar a live aqui rodando também, mas o ideal é que você vá para o Zoom para ter uma experiência melhor, tá? Então, comenta Zoom aqui nos comentários para você receber o link para ir para lá, tá bom, gente? E eu vou falar com o pessoal aqui no Zoom. Quem quiser abrir as câmeras para a gente poder se ver também, tá? Hoje, deixa eu ver aqui só. A gente vai falar, gente, qual que é o nosso critério, né, que a gente está escolhendo, né, as pessoas. Para quem não sabe, a gente está no nosso aquecimento também, né? Ontem eu falhei com vocês, peço desculpas. Eu tive um imprevisto, não consegui estar à noite com vocês, que ia ser no Instagram, né? Mas eu já deixo o convite amanhã às 8 horas da manhã. Nós temos a live no Instagram. Então vai ser um tema também mais leve, mais reflexão, mais pessoal, tá? Então prometo para vocês que vai ser bem legal. Então participem, né? Amanhã às 8 horas aqui no Instagram. E hoje estava marcado o nosso diagnóstico, né? E aí, gente, como que a gente elaborou essa questão do diagnóstico? Vamos ter quatro, tá? Já fizemos um, foi com a aluna da comunidade. Agora nós vamos fazer o de hoje, que é uma pessoa que ainda não é aluna, então dando a oportunidade para vocês que estão cadastradas, né, poder participar. Aí, gente, o próximo vai ser com uma aluna e o último vai ser também com uma pessoa que nós vamos escolher, tá? Então, a sua loja pode ser escolhida também. Para isso, você precisa se cadastrar na nossa Black. Para quem não sabe, dia 12 de novembro, nós teremos a grande oferta da Black das Soberanas, onde você vai poder garantir 5 cursos meus, 5 metodologias para profissionalizar a sua loja infantil, ou para criar sua loja, ou para melhorar seus resultados. São vários objetivos, né? Poder viver da sua loja. 5 cursos pelo preço de um e de forma vitalícia para o resto da sua vida. Então, se você ainda não está cadastrada, daqui a pouco o Léo vai colocar lá no link ou no chat o link das inscrições, tá? Para você garantir sua vaga para o dia 12. Enquanto isso, a gente está fazendo aqui o nosso aquecimento para a gente poder se conectar, para eu poder trazer um pouquinho para vocês de conhecimento, de campo de batalha. Então, eu espero que vocês gostem dessa noite de hoje, tá? Gente, tudo certo? Então, podemos começar? Catarina tá por aí também, né? Já que estou vendo ela aqui, minha convidada de hoje. Que legal, gente. Tô gravando também essa reunião para poder assistir depois, né? Depois eu vou subir lá no YouTube. Mas fiquem aqui ao vivo porque vai ser bem interessante. E o tema também vai ser maravilhoso, tá? Então vamos chamar a Catarina lá? Tudo pronto? Tudo pronto, Catarina? Podemos te chamar? Tudo certinho aí? Tudo. Vamos lá então. Vamos iniciar então, gente, o nosso diagnóstico de hoje. Oi, Catarina. Olá, olá, tudo bem? Tudo bem? Prazer em falar com você. Prazer também. Legal. Catarina, vamos começar com você contando um pouquinho, né, da sua loja, sua cidade, algumas informações iniciais só para a gente contextualizar e eu poder entender também, tá? Então, boa noite a todas, né, que estão aqui nessa sexta-feira. Então, meu nome é Catarina, eu sou de Ubatã, no interior da Bahia. Minha loja é online, Sementinhas Moda Infantil. Atualmente, meu ticket, meu
meu faturamento, na verdade, médio mensal é de aproximadamente R$ 15.000. Legal, um volume legal. Quantos habitantes tem a sua cidade? Tem um pouco mais de 20, tem uns 24 mil Tá. habitantes. Uma cidade pequena, então, legal. Isso. Muito bacana, Catarina. Então, beleza, já pudemos conhecer um pouquinho da sua realidade, né? Agora, loja online, né? Agora me fala da questão do problema que você vai trazer aqui para mim hoje. Explica um pouquinho, né, como que você, qual que é a sua maior dificuldade, o que que a gente vai tratar aqui, para eu poder te ajudar da melhor forma, tá? Então, como eu falei, né, a minha loja é online, e já estou no mercado há 5 anos, né? Comecei na pandemia. Então, assim, como eu comecei na pandemia, é, minha loja é uma linha delivery. Eu trabalho, na verdade, o meu faturamento mesmo é com uma linha delivery. O online, eu ainda não faço tantas vendas no online. Porém, atualmente, né, surgiu o desejo realmente de entrar para a loja física. Tá. Mas surgem alguns medos, né? Porque, como eu falei, minha cidade é uma cidade relativamente pequena. Como eu trabalho com uma linha delivery desde o início, então assim, os meus clientes já estão acostumados a ter esse serviço da malinha delivery. Então, assim, eu fico com receio de fazer esse investimento, de abrir uma loja física, porque eu sei que eu vou ter os gastos de uma loja física, porém, eu entendo também que eu vou continuar com esse serviço de malinha delivery. Então, assim, os meus clientes, eles já preferem essa malinha delivery. Então, eu fico com medo de eu ir para o físico e continuar ter esses gastos do físico, mas continuar fazendo o meu serviço que eu sempre faço no online. Já também que eu não tenho eu não faço tantas vendas é, no online, né? Então eu tô com esse desejo, porém receosa por conta desses motivos. Por conta dos custos, né? Isso. Tá, legal. Eu já vou fazer mais perguntas para você, tá? Só que eu preciso só ajustar um negócio aqui, gente. Vocês estão percebendo que a tela tá ao contrário? Acho que sim, né? Não, para mim é normal. Tá ao contrário, né? Vocês não estão conseguindo ler, né? Tá normal? Será que é só para mim? Para mim tá normal. Tá normal? Então dá para ler aqui certinho, né? É que aqui na minha tela tá. Ah, então tá bom. Tá normal. É que na minha tela parecia que tava invertido, mas tá longe. Então vamos pôr um pouquinho mais perto. Belezinha. Aí, melhorou? Joia. Melhorou. Então, se tá bom, beleza. Aí, vamos lá, então, Catarina. Eu entendi. Você vive, vamos colocar aqui uma média de faturamento de uns 15 mil, né? Vive ali das bags, mais as bags, porque você tem o formato online, não faz vendas hoje online, mas ali mais para sua cidade, então, né? Porque bag seria mais ali a região e cidade, né? Então não tem essa expansão do online e deseja abrir a loja física, mas tem o receio dos custos, tem o receio de manter o faturamento e aumentar os custos. Acho que é basicamente isso, né? Isso. Tá. Então, e cidade pequena, né? Você falou aí uma média de 20 mil habitantes na sua cidade, deve ser um interior, né? Certo. Então, aqui vamos avaliar algumas coisas, tá? Primeira coisa, vamos pensar na sua loja online. Uma loja online que vende 15 mil por mês é um belo de um negócio, viu?
primeira coisa que eu queria falar. Eu tenho várias alunas também que têm só o formato online, que elas conseguem também tirar aí de 15, 20, 30 mil reais de faturamento sem ter toda aquela operação de loja física. Então você já está num patamar bem legal, por ser um interior. Então 15 mil é um negócio legal. Por que que é um negócio legal no online? Porque no online você tem quase nada de custo, né? Eu não sei como que tá os seus custos hoje, custos fixos e tudo mais, mas você deve ter muito pouco custo. E isso quer dizer o quê? Que sobra mais dinheiro, então certamente você tira uma operação legalzinha, um lucro bacana, né? É claro que se você for pensar na loja física, esse faturamento ele pode aumentar, tá? Eu vou trazer alguns fatores aqui. Esse faturamento ele pode sim aumentar, só que, veja bem, Catarina, o faturamento ele só aumenta também mediante um aumento de investimento, né? Porque aí, vamos lá. Primeira coisa, você vai aumentar os seus custos, porque aí você vai ter aluguel, você vai ter que montar essa loja, então você vai ter que investir pesado na loja, né? Você vai ter que fazer fachada, vai ter que fazer uma série de coisas. Então, você vai aumentar os seus custos, mas você também vai ter que aumentar o quê para vender mais? Você vai ter que aumentar o seu estoque. Porque certamente você não vai montar uma loja e ficar ali, ainda mais quando ela é física, que tem a presença do cliente, você vai ter que ter mais opções, você vai ter que encher essa loja, entendeu? Então, o que que acontece? É uma coisa assim que não é sabe, um investimento pequeno, né? Porque você vai ter que ter, né, investir na loja e mais em estoque para você encher essa loja, ter mais opções e vender mais. Isso dá certo? Dá certo. Eu tenho uma aluna, inclusive, que eu acompanhei ela em mentoria individual, é, que ela é do Mato Grosso. Ela era um caso bem parecido com o seu. Ela vendia em uma média de 15, 20 mil por mês, no online, só nas bags, só nas malinhas. E aí ela tinha o sonho, né, de montar uma loja e tudo mais. Aí, assim, investiu na loja, fez uma loja maravilhosa e investiu muito em estoque também. O faturamento dela hoje, em média, é uns 60, 70 mil reais por mês, entendeu? É um caso que deu muito certo, né? É um caso que deu muito certo. Pode dar errado? Pode dar errado também. Pode ser que aconteça aquilo que você falou. Eu vou acumular um monte de custo aqui e o faturamento ele vai estabilizar muitas vezes em 15, 20 mil. Aí o negócio fica difícil, né? E aí, assim, eu vou falar para você agora o que que eu tenho que fazer, Ana, para isso dar certo, né? O que eu quero estabelecer aqui com vocês, gente, o que acontece? As pessoas acham que a loja física vai trazer mais faturamento de cara. E não é sobre isso. É sobre isso também, ó, sobre o aumento dos produtos, do estoque, mas é muito essa coisa de você também correr atrás do cliente, de você trazer uma experiência para a sua loja física. Porque hoje, loja sem experiência presencial, sem um canto ali das crianças, um café, algo que chame atenção, o cliente ele não vai. Não é interessante ir. Isso que eu Então, sinto, é isso que eu pode sinto falar. falta, porque a loja online, a gente não tem como fazer isso, né? Dar essa experiência que o presencial tem. E assim como você citou, eu realmente, de um tempo para cá, surgiu realmente assim o desejo, né, de ter uma loja online. Até porque assim eu tenho o desejo de trabalhar com marcas que o online não me permite, Perfeito. sabe? Só que aí, como eu te falei, o meu medo é realmente esse. Então, assim, eu acredito que eu deveria, para dar certo, eu realmente devo marketing, né? Não sei. Assim, eu fico um pouco meio perdida, mas realmente o meu medo é esse. É, Mas o desejo de, assim, tudo que a entendi. gente
Realiza na cabeça, né? De trazer Sim, a essa essência de questão das marcas que uma você loja falou. bonita para que seja atrativa, né? Para as crianças, para os pais. E o online não me permite isso. Eu entendo. Não, faz total sentido. Essa questão da marca que você falou é muito real. Tem marca que nem vende para loja online, né? Não Isso. vende, É. daí tem um pedido mínimo. Você tem a dificuldade, por exemplo, de expor produto, de fazer conteúdo. Essas Eu, minhas alunas do online, por exemplo, eu tenho uma também, que também é do Mato Grosso, que ela fez um canto na casa dela, tipo um quarto. E aí ela fez painel ripado, ela montou como se fosse uma mini loja, né? Para ela poder ter né, esse cenário para fazer, porque é extremamente desafiador. Eu entendo vocês, né, do online, tá? Mas a gente tem, eu sou uma pessoa assim muito pé no chão também. A gente precisa avaliar certinho os riscos e desenhar um plano de ação, que é o que a gente vai fazer aqui, para que isso seja algo que um tiro certo, né? E não seja um tiro no pé, tá? Então, vamos lá. O que que acontece? Em relação a essa parte dos custos, eu vou falar uma verdade aqui, algo que eu acredito, tá? Que muitas das minhas alunas também, elas estão nessa situação para migrar e elas vêm e falam e pedem a minha opinião, e eu sempre falo a mesma coisa. Se você é uma pessoa que você tem um dinheiro ali para investir, ó, Ana, eu tenho aqui um dinheiro que não vai fazer falta para mim. Eu quero investir nessa loja, é o meu sonho. Então eu guardei esse valor aqui porque eu quero fazer isso. E eu tenho esse capital. Se você tem esse capital, e eu não estou falando para você pagar, por exemplo, sei lá, uma hipótese, tá? Ai, Ana, tenho R$ 100.000 e eu vou pegar os R$ 100.000 e vou colocar na loja. Não é isso. Eu indico que você pegue dinheiro no mercado ou dinheiro pessoal seu para você fazer isso e deixe essa reserva ali para realmente manter a loja. Porque a loja física, além de aumentar custo e aumentar estoque, você tem que preparar o seu fluxo de caixa, tá? Então, se você não tiver fluxo de caixa na loja física, a loja física fecha, tá? Então, o que acontece? Eu sempre indico, ó, se você tem um valor assim, legal. Agora, se você não tem, e, por exemplo, eu vou pegar um dinheiro emprestado, é um pouco mais arriscado. Não que você não possa fazer isso, muitas fazem e dá certo, mas é uma linha mais arriscada, né? Porque você não tem aquela reserva que pode suprir. Então, é uma coisa que é incerta, que você não sabe se vai dar certo ou não. Mas empreender é um risco. Então, também você tem que jogar suas fichas, né? Mas, eu não estou falando de você ter 100 mil, mas pelo menos uma reserva você precisa ter para até colocar lá no caixa da loja, né? E aí a gente sempre bate nessa questão financeira, que eu acho que a pessoa ela precisa ter o mínimo de uma reserva para poder partir para um negócio desse, tá? E quando ela não tem, aí, por exemplo, eu vou fazer um empréstimo, eu vou pegar no mercado, tudo bem, só que daí entenda que o risco é maior, tá? Até porque você vai precisar também de mais estoque, mais compras. Então, às vezes isso vira uma bola de neve, né? Se você não tem esse fluxo, porque aí imagine que você vai comprar das marcas, aí vai vir boleto, e aí às vezes não tá tudo redondinho ali no faturamento, então pode ter problema. Por isso que eu falo de você ter essa reserva de emergência que não vai ferir nada ali para você dar esse passo, tá? Sempre falo isso para as minhas alunas, certo? Mas tudo bem. Não, Ana, eu quero arriscar, eu vou para cima e vou fazer certinho para tudo dar certo, né? Beleza, então primeiro avaliar essa avaliação financeira, se você tem essa capacidade hoje ou não. Você pode fazer um levantamento de custos também, você pode fazer uma simulação, né? Por exemplo, aqui, nesse custo aqui que você vai ter a mais de estrutura, aí você vai, por exemplo, pesquisar quanto que você vai pagar de aluguel, quanto que você vai ter de custos, por exemplo, você vai ter que ter uma funcionária, talvez tenha que ter. Então, assim, sabe, fazer um cenário assim de custos dessa loja. hoje, Então, oi, pode falar. hoje eu já tenho uma funcionária que me ajuda. Eu fiz investimento em uma bis, né? Uma moto.
E aí eu faço esse serviço de malinha delivery gratuita na minha cidade, né? Então, assim, eu fico em casa, né? Na loja em casa, entrando em contato com os clientes, mandando mensagem. E aí, essa moça que me ajuda, ela faz esse serviço, ela faz essa entrega, ela leva, ela busca. Então, assim, Legal. hoje em dia eu já tenho eu já tenho um funcionário, né, comigo. Ah, entendi. Tá. Então, beleza, você já tem a funcionária. Aí, vamos lá. O que que vai aumentar, né? Então, vamos ver o que que vai aumentar. O aluguel, é, talvez algumas coisas que você tenha que comprar, só que daí não vai ser um custo fixo, né? Vai ser um investimento que você vai fazer na loja, né? Então, você pode até separar aqui, ó, os custos, né, que seriam os fixos. Você pode colocar aqui um campo de investimento, no caso, né? Porque às vezes você vai ter que fazer, às vezes não, você vai ter que fazer uma fachada, você vai ter que fazer móveis, às vezes na loja, você vai ter que deixar a loja bonita, iluminada, às vezes vai ter que pagar um projeto, uma nova identidade visual. Então, esse campo, pode fazer desse jeitinho mesmo que eu tô falando, tá? Esse campo de investimento, quanto que você vai ter que investir em média, tá? Então, vai ter ser X valor ali. O quanto que vai ser o seu novo custo fixo, tá? Porque aí, quando eu sei o valor do meu custo fixo, olha só, vou te passar uma informação que é assim, ó, o custo fixo da loja, seja online, seja física, mas principalmente a física que tem mais custo, esse custo fixo ele tem que ser menor que 30% do seu faturamento, tá? Isso é uma margem saudável para a loja, tá? Então, imagine que, sei lá, o seu faturamento vai ser. Vamos colocar só para facilitar a minha vida aqui, né? Imagine que seu faturamento vai ser 100 mil por mês. O seu custo fixo não pode passar de 30 mil por mês. O fixo, tá? Aí depois tem os variáveis, aí depois tem outras coisas, né? Mas esse fixo, que é aquele aluguel, a funcionária, todas essas questões que vão todo mês ali, não pode passar de 30%, porque senão vai agredir o seu lucro, vai agredir o seu pagamento de boletos de fornecedores, tá? Depois nós vamos falar sobre isso também. Então, aqui tem que dar sempre menos de 30, tá? Esse custo aqui que você vai projetar. Aluguel, gente, 10% do faturamento. Então, se você for para um faturamento de 100 mil, é uma projeção, né? Você pode pagar no máximo 10 mil de aluguel. Ai, Ana, eu tô pensando em 50 mil. Então, 5 mil é o máximo dos máximos que você vai poder pagar de aluguel, tá? Então, são dados que eu tô trazendo aqui para vocês de mercado, tá? De padrão, assim, de varejo. Então, 10% de aluguel e no máximo de custo fixo, menos de 30% para não agredir o seu resultado, tá? Então, você vai fazer esse levantamento, você vai fazer o levantamento de custos que você vai ter a mais, tá? E aqui você vai pensar no estoque. Só que para tudo isso, Catarina, você vai ter que estipular uma meta. Você vai ter que estipular essa meta aqui, ó, do faturamento. Porque senão você não vai saber também quanto você vai ter que investir de estoque. Então, ó, vamos fazer uma conta básica aqui. Vamos pegar como se você fosse inaugurar essa loja no início de uma coleção, tá? Só para facilitar a nossa vida aqui, nossa conta. Imagine que nós estamos em outubro, novembro, né? Aí você vai passar aí novembro, dezembro, janeiro e fevereiro planejando isso. E em março você vai inaugurar a loja junto com a coleção de inverno. Tudo bem que acho que aí na Bahia não vai ter inverno, né? Mas vamos dizer que é o inverno, né? A meia estação, digamos assim. Quando a gente fala inverno, não é só clima, tá, gente? É a coleção ali, as cores diferentes e tudo mais, você entendeu? Então, vamos dizer que você vai abrir em março, que é a coleção de inverno. Como é que eu vou projetar, Ana? Quanto que eu vou comprar para essa loja física? Você tem que ter o quê? A meta de faturamento estipulada. Se você vai bater ou não, já é uma outra história. Agora você tem que ter a sua visão clara ali, o seu objetivo claro. Porque isso vai impactar nos seus custos, porque aí como é que eu vou projetar 30% de custo, Ana, se eu não sei o faturamento? Entendeu?
tem que saber, primeiro lugar aqui, ó, quanto você gostaria de faturar ali na sua loja, tá? Aí, vamos lá, para uma realidade de 15 no online, vamos ser pé no chão e colocar, tipo assim, sei lá, 30, 40 mil? Só para a gente começar? Pega uma calculadora para mim, Léo, se precisar. Vamos colocar 30, 40 mil para você, tipo assim, ó, dobrei a meta que eu tinha no online, tá? Valor do condomínio entra como aluguel? Sim, entra nos custos fixos, tá, gente? Daí, gente, o que acontece? Vamos colocar uma realidade mais próxima da sua. 30 a 40 mil reais você vai vender nessa nova loja, tá? Pega a calculadora para mim. Ó, daí vamos colocar aqui uma meta. Vamos colocar aqui, ó. Vou esmiuçar bem para todas vocês entenderem, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, a meta da Catarina vai ser vender 40 mil mês, tá? Se você vai vender, eu já não sei. Aí já é uma outra história, mas a gente vai fazer todo o planejamento financeiro em cima disso, tá? Então, para você vender esses 40 mil por mês, imagine que você vai começar em março, né? Vamos fazer uma simulação. Vou começar aqui na coleção de março de 2026. Aí, para você simular esse estoque, para você fazer a compra desse estoque, a gente vai usar os 6 meses da coleção de inverno, que seria março, abril, maio, junho, julho e agosto. São 6 meses, tá? Você pode começar com isso, Catarina, por quê? Tá? No começo de uma coleção, por quê? Porque aí, com 6 meses, você já vai sentir como que vai ser o negócio. Aí, para a próxima coleção, você vai investir mais ou menos. Por exemplo, imagine que foi um fracasso, que ficou com o estoque parado, você vai diminuir as compras, entendeu? Então, por isso que eu estou começando de um ponto inicial, que é um começo de coleção. Então, aqui, ó, a gente vai fazer a coleção de inverno, tá? Para eu vender 40 mil em 6 meses, 6 vezes 6 aqui, ó, são 6 meses, tá? 6 meses. Então, 40 vezes 6 vai dar 240 mil a sua meta, tá? De venda. Então, ó, 240 mil é a meta dela de venda na coleção, até agosto, tá bom? Beleza. Aí, para você vender isso daqui, aí vamos pensar o seguinte: aqui, ó, no mensal, aqui é mensal e aqui é 6 meses, tá? No mensal, lembra que eu falei do custo fixo de 30%? Olha como que a primeira coisa é você estabelecer a meta. Se você pensar em 40 mil vezes 30%, ó, então você já sabe, olha que clareza, que o meu custo fixo, ele pode ser, no máximo, 12 mil reais para essa meta que eu estabeleci. Então, se passar disso, eu vou correr muito risco, porque aqui você já está chutando o dobro do que você vendia do online, mais que o dobro, né? Então, ó, você já tira o custo fixo, quanto que ele tem que rodar mais ou menos, tá? Isso daqui representa, ó, 30%, tá? Aí, outra informação valiosa. O fornecedor, que são os boletos que você vai pagar por mês das marcas, é interessante que eles, para sobrar dinheiro, para você ter lucro, é interessante que ele seja de 40 até 50% do seu negócio, tá? Ou seja, aqui no caso, vamos colocar uns 20 mil reais por mês para você pagar boleto. Então, olha quanta clareza você vai tendo quando você vai esmiuçando. Então, nessa projeção, o meu custo teria que ser uns 12 mil, que está dentro do mercado. O meu custo com boleto de fornecedor não pode passar disso daqui. Porque sabe, Catarina, onde que as pessoas erram? Quando elas não fazem isso daqui. Porque daí, sabe o que ela faz? Ela faz uma compra. Aquela compra que ela gosta, que ela ama, ela compra 1000 marcas. E aí, sabe o que acontece? Ela tá projetando, na verdade, ela nem projeta, né? Mas aí ela fica com uma folha por mês de fornecedor para pagar de, sei lá, 30 mil reais. E aí, sabe o que que ela consegue? Ela consegue faturar 30 mil reais. Então, ou seja, tudo que ela fatura, ela paga de boleto. E aí ela fala: nossa, mas não sobra nada, não consigo pagar aluguel, não consigo pagar meu salário. Você tá entendendo? Tá fazendo sentido? Tá, super. Super. Então vamos continuar.
Então, 30% da minha loja, custo fixo. Até 50, o meu fornecedor. Então, aqui você já tem que saber que mais que isso, você está na roça, tá? Nessa projeção aqui. Então, você não pode juntando as parcelas dos fornecedores, não pode passar disso daqui, das marcas, tá? Aí tá, vamos fazer uma continha agora assim, ó. Então, aqui, os 40 mil é o 100%, né? Se a gente já tirou 30, então 100 menos 30 menos 50, se for esse valor aqui, vai sobrar 20%, certo? Só que daí desses 20% que sobra, você também vai ter outras despesas. Dentro da loja, a gente tem custo fixo, custo variável, tá? Que são as despesas. Despesa, ó, entendam uma coisa, tá? Despesa é aquilo que não volta. E custo é aquilo que você está investindo para poder voltar. Como assim, Ana? O aluguel é uma coisa que eu preciso pagar para manter a loja. Então, ele volta para mim. Eu pagando o aluguel, eu vou conseguir faturar mais, né? Eu pagando a minha funcionária, vai aumentar o meu faturamento. Agora, a despesa, gente, ela é perigosa, tá? Porque a despesa é aquela que não volta. Então, a despesa, por exemplo, é aquela comissão da vendedora, é a taxa da máquina de cartão, é todas as despesinhas, por exemplo, a manutenção do ar-condicionado, sabe, coisinhas que você tem que pagar da loja? O bolo do sábado que você vai preparar para os clientes. Não que não tenha que ter isso, gente, pelo amor de Deus. Eu sou a pessoa que fala que tem que ter, tá? Só que tem que ser controlado. Porque, ó, se a gente fizer uma conta besta aqui, ó, só sobrou 20% desses 40 mil, entendeu? Só que aí também você vai ter várias despesas ali na loja. Então, ó, 20% de 40 mil, vamos ver quanto dá. Dá 8 mil, tá? Só que 8 mil, Catarina, para você não tirar zero de lucro no final do mês. Então, eu não jogaria esse jogo. Eu jogaria, por exemplo, no começo, vamos pensar em 5% de lucro para ficar ali, né, um pouquinho. Então, aqui você teria 15, ó. 15% de despesa e aqui a gente tem que pensar no lucro. Então, essa é a composição, ó. Custo fixo, fornecedor, despesas e lucro, tá? O lucro a gente vai deixar 5. Então, aqui nessa despesa, se a sua venda for de 40 vezes 15%, ó, você tem 6 mil aqui para gastar. E aqui sobraria, vezes 5%, sobraria 2 mil de lucro no mês, tá? Então, esse aqui é um cenário que eu tô te montando para você. Tá fazendo sentido, galera do Zoom aí também? Vão compartilhando as coisas, vão colocando no chat, tá? Aí, gente, aqui olha só esse cenário. Para ficar com 5% dos 40 mil de lucro, seria 2 mil e essa despesa 6 mil. É extremamente difícil, porque aqui tem bastante despesa na loja. Tem bastante. E aí vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, sei lá, você vai pagar uma agência de marketing ou um tráfego pago. Tudo aqui é despesinha, entendeu? Essas despesas. Tudo que não é fixo é despesa. Prolabore, gente. Prolabore é custo fixo, tá? Prolabore não é despesa. Então, se a pessoa não tem uma noção dessa, gente, por isso que, por isso que a cada 10 empresas que abrem no Brasil, lojas que abrem, 8, 9 fecham no primeiro ano. É por isso que 80% das empresas fecham. Porque não tem visão, não calcula, não tem cálculo, não tem planejamento, entende? Aí, vamos lá. Você tá com alguma dúvida? Pode me interromper se quiser, tá? Tudo certo? Acho que tá tudo certo. Vou seguindo aqui. Qualquer coisa você pode me interromper, tá? Não foi porque ficou mudo, mas tá tudo certo. Tá. Então, aqui, ó, já é uma bela projeção para você começar, tá? Então, se estourar isso daqui, por exemplo, assim, ah, Iana, minha despesa tá dando 8, então quer dizer que você não vai ter os dois de lucro. Nossa, Ana, meu fornecedor tá dando 30. Então quer dizer que alguma coisa aqui vai ficar sem pagar.
E outra coisa, se você não faturar 40, esquece tudo isso aqui, entendeu? Por isso que tem que saber o percentual, porque quando você muda aqui em cima a meta, você remaneja aqui, ó. Vai ser outros valores. E isso eu tô falando se você bater os 40. Se não bater, por isso que é extremamente complexo, gente. A gente fazer uma loja, assim, já no primeiro mês ali ter lucro, né? Porque lucro é um jogo de consistência, tá? É um jogo de consistência. Mas assim, você no início ali, nos primeiros 6 meses, você pagando as contas, já é um ótimo começo, tá? Porque tem gente que nem dá conta de pagar, tá? Então, aí vamos para a conta do estoque. Isso aqui é a conta da operação da loja, né? Então tá bom, Ana, já sei mais ou menos distribuir. Aí a gente vai pensar na questão do investimento, né? Que eu falei para você. Quanto que eu vou gastar com reforma, com não sei o quê. Aí você vai colocar lá um X valor e você vai ver se você tem essa capacidade de investir isso. E o estoque? Vamos calcular o estoque agora? Como que eu vou saber, Ana, quanto eu tenho que comprar para essa minha loja nova? Com tanta opção no mercado, com tanta coisa. Ó, partindo daqui também. Você não falou que tem o desejo de ter uma meta de 40 por mês? Se a gente for fazer a coleção, vai dar 240 mil em venda, tá? Esses 240 mil em venda, para você vender isso, quanto eu tenho que ter de estoque? Qual é a conta que você vai fazer? É muito simples. Você vai dividir essa venda, essa meta, tá? Você vai dividir essa meta pelo seu markup, entendeu? Ana, que história é essa de markup? Markup é a marcação que você coloca em cima dos seus produtos. Comprei por 20, coloquei o markup de 2, vou vender por 40. Eu coloquei o markup de 2,1, vou vender por, né, quanto que vai dar isso? 20 vezes 2,1 vai dar R$ 42. Então, é a marcação que a gente coloca em cima do produto. Aí você vai perguntar para mim, Ana, qual é a marcação ideal? Né? Que eu acho que até era uma dúvida que você tinha colocado lá também, né? Qual Foi. que é, qual que é a minha marcação ideal? A média do mercado do varejo é basicamente essa, é do 2 até 2,3, 2,4, tá? Difícil, muito difícil chegar em 2,4, tá? Então, essa é a média. Porém, cada loja tem a sua realidade, cada loja tem o seu markup mínimo para ser praticado. E é por isso que você precisa, lá dentro da nossa comunidade, a gente tem uma planilha que simula o markup, que daí é assim, ó, você coloca todas as informações na planilha, e aí ele já vai dar automático o seu markup mínimo. Quem é aluna aí sabe do que eu estou falando, a nossa planilha de markup, que vale ouro. Então lá eu já sei, baseado nos meus custos, como que eu tenho que precificar. Porque assim, Catarina, vamos lá, vamos entender as coisas. Essa composição de preço, tudo que você tem de custo na loja, o seu produto ele precisa pagar tudo dentro da loja, tudo. Então, por exemplo, essa camiseta aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, essa camisetinha aqui, tá? Essa camiseta aqui, eu tenho que ratear todos os custos da minha loja. O aluguel, desde o café até o aluguel, a placa que eu coloquei aqui na frente, até o cafezinho que eu dou para o cliente, o bolo que eu dou de sábado. E aí que é outro problema que as pessoas, porque às vezes por falta de saber precificar, não vê a cor do dinheiro, fecha a loja. Então tem que saber colocar, apurar todos os seus custos e diluir dentro do produto. Aí é muito fácil, porque tem gente que fala assim: ah, bota lá 2, bota 2,1. Mas às vezes a sua realidade é um 2,2 com essa loja física, porque vai depender do seu custo, do custo da operação. Entendeu? Eu tenho lojista, por exemplo, online, que o markup mínimo é 1,8. Então, quer dizer, se colocar vezes 2, essa continha fecha. Entendeu? Agora, eu tenho lojas físicas que tem dois.
dois andares de loja, que tem experiência do cliente, que tem estoque gigantesco, que a lojista ela precisa trabalhar com markup de 2,3. Entendeu? Então não existe regra para isso. Existe a sua realidade, tá? E aí você vai fazer o quê? Depois que você descobrir o seu markup ideal, em cima dos custos que você vai ter, tá? Você vai dividir pelo seu markup. Aí imagine que o seu markup deu 2,1, tá? 2,1, aí você vai fazer continha de quinta série, tá? É super fácil. Você vai fazer o quê? Você vai pegar 240 mil dividido por 2,1, tá bom? Olha só que interessante isso. Se eu dividir 240 por 2,1, vai dar um valor de 114. Vou arredondar, tá? 114 mil. Então, quer dizer, se eu não tiver 114 mil de estoque, eu não vendo 240. A conta é básica. Porque se eu fizer 114 vezes 2,1, dá 240. Certo? Então é isso. Isso aqui é o que você tem que comprar. Só que aí eu falo mais. Você tem que comprar mais que isso. Porque não existe uma lojista, uma dona de loja que compra 100 mil e vende tudo. Que compra, sei lá, que seja 2 mil reais e venda 100% do estoque. Não existe. Sempre alguma pecinha vai ficar. Você sabe disso porque você já tem a loja. Então você faz ali a compra, sempre vai ficar aquele saldo, aquele resto, né? Então qual que é o conselho desse estoque inicial? Você vai ter que adicionar, sei lá, 10, 20%, que seja, porque essa margem, você tem que comprar mais para você bater essa meta aqui, entendeu? Então, ó, resumindo aqui para você, ó, 114 mil mais 20%, você teria que investir num estoque de 136.800 para você poder chegar nessa meta de 240 mil. E vender o quê? 40 mil por mês. Então, essa é uma realidade de quem vende. Alguém aí no chat vende mais ou menos esse valor? 40 mil por mês? Porque quem vende essa realidade de 30, 40 mil tem que ter um investimento de estoque de 136. Senão, como é que você vai vender se você não tem a mercadoria? Por isso que eu falei para você que a decisão de tomar uma loja física, ela vai muito além de um ponto novo, de você fazer uma fachada. É investimento, é custos adicionais, é despesas adicionais e estoque, tá? Aí é claro que dentro dessa realidade de, às vezes parece muito, né? Ah, 136 mil, gente do céu, eu não tenho esse valor. Mas ninguém tem esse valor, entendeu? Só que aí você vai negociar, você vai comprar, sei lá, 20 mil de uma marca, aí vai parcelar em três vezes, quatro vezes. Aí você vai comprar 40 de outra, vai parcelar em cinco. Aí você vai comprar 30 de outra e vai parcelar em quatro. Só que daí, lembra da sua conta aqui, ó. Essas parcelas aqui, ó, que vai ficar picadinha, não pode passar dessa projeção aqui. Isso considerando que você vai vender os 40, entendeu? Tá entendendo? Tá com a cabecinha explodindo? Tudo certo Tá, aí? tá, tudo certo. Eu tô dificultando sua vida ou tô facilitando? Eu tô te desanimando ou tô animando? Tá desanimado? Ai, meu Deus! A mulher vai desistir da loja, gente. Não, não quero que você desista, mas eu quero que você tenha certeza dos passos que você vai dar. Entendeu? Não, É, mas aí, pode falar. não, que é um sonho da gente, né? Você precisa ter planejamento, porque a loja não vai viver de sonhos, né? Então, e Exatamente. assim, é um investimento para você fazer e não dar certo. Lógico, como você falou, é um risco, né? Quem empreende, quem trabalha com comércio sabe que assim é sempre um risco, mas assim tem que ser algo muito bem planejado, Muito. Mas sabe o né? que que eu indico para você no seu caso, Catarina? Porque quando a gente olha para esses números, é extremamente alto esses números, né?
Só que aqui eu tô fazendo uma projeção para você vender 40. Você pode começar, por exemplo, assim, ó. Se você já vende 15, vamos fazer uma projeção para você vender 10 mil a mais? 25. Ou que seja 20. Ou se você falar, Ana, eu não tenho condições de investir na realidade do 25, não dá também. Então mantém o que você já vende, com a experiência da loja. Só que daí você tem que saber que isso daqui talvez não feche a conta. Vendendo o que você vende hoje, às vezes isso aqui vai ficar muito apertado. Então teria que ser mais, entendeu? Então você pode jogar o quê? 10 mil a mais? Aí você vai fazer essa continha. Coloca lá, distribui os percentuais, tem já um primeiro cenário. Aí você faz aqui, por exemplo, o volume da coleção de 6 meses, quanto que é a meta, divide pelo markup, aumenta um pouquinho para ter uma margem e você vai ter o investimento do estoque, entendeu? Para você começar. Porque não adianta nada você querer uma loja para ela ficar pelada, para ela ficar sem opção, sem experiência, porque é muito aquilo. Aí, vamos para outra história agora. Como é que eu faço essa loja vender tudo isso? Você não vai poder ficar esperando o cliente no balcão na loja física. É Você vai isso que eu fazer ia a... dizer. Oi? É isso que eu ia dizer, porque assim, para minha realidade atual, assim, para a cidade onde eu moro, eu assim não vejo muito dando certo. Até assim, conversando com meu marido, assim, a possibilidade de ir para uma loja maior. Mas assim, eu já vi várias pessoas falando que às vezes quando você abre a loja física, por mais que você esteja numa cidade pequena, você tem esse potencial. Mas é a questão da venda online, de você, né, fazer esse investimento, porque hoje a loja física que não não acompanha nessa nova realidade do online, ela realmente fica para trás. Que assim, desde Exatamente. quando né, todo mundo teve que ficar em casa, então assim, o online, ele, desde a pandemia, ele realmente explodiu. Então, às vezes, eu já até conversei, né, com meu marido essa possibilidade de ir para uma cidade maior, mas realmente fica aquela na dúvida. Sim. Mas assim, Catarina, às vezes primeiro essa questão da loja física, é isso mesmo que você falou. Hoje eu falo que assim, não existe loja física. A loja física ela existe através, lógico que tem um espaço, mas para você ter visibilidade, hoje ninguém fica mais passando em rua, ninguém fica mais entrando em loja, ver as novidades. Não, a pessoa ela está conectada no celular. Então, se você não continuar o seu trabalho que você já faz, das bags, entrando em contato com os clientes, fazendo conteúdo, esquece. Não existe E assim, isso. só para dentro, assim, esse valor que eu consigo faturar, não é assim, só apenas na minha cidade, não. Assim, eu tenho clientes, exemplo, eu tenho uma cidade vizinha aqui em Piauí, que eu tenho alguns clientes. Então, assim, tem semanas que aqui tá muito, muito parado, eu começo a entrar em contato com os meus clientes de fora, já Claro. com assim, são pessoas que eu já tenho, que eu já conheço. Então, assim, pego, boto as malinhas todas dentro do carro e vou para a cidade vizinha para fazer minhas vendas, sabe? É isso que você tem que continuar fazendo. Entenda que se você optar pela loja física, ela só vai ser uma experiência a mais para a pessoa estar ali, tomar um café com você, olhar a roupa. Você vai ter muito mais possibilidade de fazer, claro, conteúdo, de atender ali o cliente, né, de promover tudo isso. Mas você não acredite que você vai deixar de fazer o que você já faz Isso. na loja Assim, online. para onde eu vou, eu tenho que levar uma mala para vender. Assim, se eu vou para a cidade da minha irmã, eu entro em contato na Clara, que é o nome dela, né? Eu falei, ó, me passa uns contatos aí de amigas suas que têm filho para eu entrar em contato. Para onde eu vou, eu tenho que levar uma Com malinha para fazer. certeza. E assim, com a loja física, você vai ter que ter a mesma postura. E até mais. Por quê? Porque você vai ter muito mais conta para pagar. Então, você vai ter que movimentar mais ainda. Então, assim, é claro que eu não quero te desanimar. Eu sei do sonho das pessoas,
Só que eu sou uma pessoa que a gente precisa validar esse sonho, entendeu? Porque senão ele pode realmente virar um pesadelo. E é por esse motivo, é pela falta de planejamento e visão e conhecimento que as pessoas, elas pode virar um pesadelo. Você pode investir tudo que você tem, você pode perder tudo. Então, assim, eu sempre falo que a gente precisa do pé no chão. Então, se for fazer, começa, de repente, um aluguel mais barato, não fazendo muita coisa grandiosa, talvez, né? Agora, que nem eu falei, não, Ana, eu tenho um dinheiro aqui que se eu perder, não vai fazer falta nenhuma para mim. Eu quero fazer uma baita de uma loja, eu vou encher essa loja, tudo bem. Mas se você não tem essa segurança, na sua pele, o que que eu faria, tá, Catarina? Depois de visto todo esse diagnóstico, né? Eu faria o seguinte: eu continuaria com essa pegada do online, que você já vem bem faturando bem. Até a nossa colega aí, a Elisângela, comentou: ó, se você vende 15 mil e tira aí pelo menos 3, 4 mil reais, fica feliz. Porque, olha, eu conheço milhares de lojistas, né, dentro da minha comunidade. Tenho alunas que faturam assim 200 mil reais por mês e sobra 1.000, sobra 2.000. Entendeu? Então, às vezes, o faturamento, gente, ele é uma ilusão, muitas vezes, tá? Então, a gente sempre tem que pensar nisso. Às vezes, com uma operação enxuta, pequena, que você consegue ali liberdade, você consegue, né, fazer outras coisas também, você conseguindo tirar um lucro legal, mas eu sei que é sonho, você já comentou, é sonho, é desejo, mas aí o sonho tem que ser validado, tá? Na sua pele, sinceramente, depois dessas análises, eu faria o quê? Você comentou que você ainda não vende para fora, que você vende mais ali na malinha, que você vende ali nas cidades vizinhas. Então, o que que eu faria na sua pele? Eu ainda ficaria mais 6 meses aí e investiria, claro, em conhecimento, né, em técnicas novas para você ter tudo isso, tudo certinho. E eu ficaria ainda no online para tentar aumentar esse faturamento, ajustar essas contas para sobrar mais para você, tá? E usar mais técnicas, por exemplo, você pode vender para o Brasil inteiro. Você não vende ainda. Então, assim, ainda você não explorou tudo do online, entende? Tem muita coisa para explorar do online ainda. Então, assim, ter o conhecimento de você fazer um conteúdo bacana, de você fazer um tráfego pago para você poder vender em outras cidades, em mais cidades, para você potencializar esse faturamento, para você ajustar as contas, porque hoje com loja online você deve ter custo mínimo, você deve estar super confortável, né? Então, tem que valorizar isso, porque às vezes você vai partir para um negócio que você vai virar realmente um negócio assim. Então, eu na sua pele eu faria isso. Eu exploraria mais do online, tá? E a hora que você vê que esgotou as possibilidades, aí sim você pensa nesse cenário aqui de você construir essa loja aí e mudar, entendeu? Porque dentro dessa realidade talvez não caiba para você, porque ainda tem espaço para online. Tem muitas coisas que você pode fazer, muitas estratégias, muitas técnicas que se você fizer, você pode potencializar ainda esse resultado só no online. Essa é a minha opinião. O que que vocês acham, gente? Coloque aí, galera do Zoom. Vamos ajudar a nossa colega. Olha, gente, tem 51 pessoas aqui, é isso? Que bom, gente. Parabéns para vocês de sexta-noite, né? Que legal. Valeu a pena, sim ou não? Coloque aí, gente, o que que vocês acham da situação depois que a gente avaliou tudo isso. Qual que é a conclusão que vocês tiram aí? Vamos ver o que que o pessoal tá falando. É... Total sentido tudo que você falou. Ficou claro, gente, para todas vocês? Não só para nossa convidada, para Catarina, né? Mas para todo mundo que está aqui ouvindo, né? Eu faria isso. Na sua pele, eu exploraria um pouco mais dessa sua loja online, porque eu vejo muito mais possibilidade também. Porque você também tem que avaliar que você está numa cidade pequena, você tem que avaliar suas concorrentes, se tem loja também. Eu tenho uma aluna que eu acho que eu falei ontem com ela, num bate-papo que a gente tinha.
Ela falou que ela está numa cidade pequena e ela tem uma loja física e ela tem duas lojas físicas lá na mesma cidade que ela, que é cidade pequena. Tem duas lojas físicas que engolem ela. Por quê? Sabe aquela cidade pequena, tradicional, que tem aquelas pessoas que são quase donas da cidade? Que elas têm a loja ali e elas fazem no crediário, elas deixam o cliente ficar inadimplente, elas fazem promoção, porque não vive daquilo. Então, assim, ela falou, Ana, eu tô sendo engolida pela cidade, sabe? Então, tem muito disso, gente, que a gente tem que avaliar. Tem muito disso, né? Olhar para o cenário ali, para a economia, olhar para os concorrentes. Então, tem várias avaliações, né? Olha lá, na minha cidade é assim. Tem muita realidade assim. Aqui, gente, é uma cidade pequena também onde eu tô, Tietê. E aqui tem lojas assim. É claro que o público não bate com o meu, mas eu tenho lojas aqui que, tipo assim, a família tem 4, 5 lojas, sabe, na cidade. Eles são donos do ponto. Entende? Então, eles não pagam aluguel, eles são donos do ponto e de outros pontos, praticamente da cidade inteira. E aí, o que acontece? Eles põem faixa, fazemos no crediário, um monte de coisa assim, desse tipo, entendeu? Então, às vezes, a gente fica sufocado por isso também, né? Porque a pessoa não vive da loja, não precisa daquilo, né? Então, Catarina, eu tentei trazer aqui para você o máximo de clareza. Eu espero que a gente tenha iluminado aí a sua cabecinha. Eu sinto muito se eu mais desanimei você do que eu incentivei, mas eu prefiro que você tenha mais o pé no chão para você não dar um tiro no pé lá na frente. E esse sonho não virar um pesadelo. Mas com certeza, eu tenho certeza que você vai conseguir avançar ainda mais no online e você vai com certeza realizar esse sonho, mas validar esse sonho para você não cair num pesadelo, tá? Gostou, Catarina? Me fala aí o que que você achou essa avaliação final. Ah, foi muito bom, foi muito esclarecedor. Assim, pelo diagnóstico que você me passou, assim, com essa perspectiva de loja física, dos custos, de tudo, assim, o que sobra de lucro é praticamente é menos do que hoje em dia eu tenho de lucro. Olha lá, tá vendo? Tá vendo? E eu vou Mas falar uma verdade para você. Eu tenho contato com milhares de alunas dentro da minha comunidade e eu sei o resultado de muitas delas. Eu não quero desanimar vocês, mas é difícil a gente ter uma loja que consegue mais de 10% hoje, tá? Em outras épocas era diferente, mas hoje é difícil a gente conseguir uma margem de mais de 10%. Assim, uma média, sabe? Tem mês que às vezes você consegue mais, tem mês que você vai ficar mais negativo, mas na média é muito difícil você tirar mais de 10% de lucro. Isso eu tô falando com base, gente, no meu negócio, que eu cuido do meu negócio, e com base em centenas de lojas que eu acompanho. Faço DRE com essas lojistas, tudo isso. Então, isso aqui é uma realidade. E aí, isso que você falou é muito importante. Nossa, Ana, todo esse rolê, todo esse investimento para, de repente, tirar R$ 2.000, eu tiro mais. Tá vendo como fez sentido? é muito. Porque Entendeu? às vezes ilude com faturamento, né? Ah, vende 40 mil reais no mês, vende 50 mil reais no mês. Mas assim, o faturamento não é o seu lucro. Então você tem que saber dividir muito bem isso, né? Para não cair nessa ilusão e as coisas não darem errado. Darem errado. É claro que você pode, com conhecimento, você acompanhando ali o seu negócio, sabendo gerir o seu negócio, você pode ter uma venda de 40 mil e tirar muito mais. Isso aqui eu só fiz um exemplo, é uma média, tá? Mas é claro que você pode tirar mais. Imagine que você consiga aqui 10%, você vai tirar aí uns R$ 4.000. E esse lucro que eu falo, gente, não é o seu salário. Não, o seu salário está aqui, ó, no custo fixo. Então, imagina só, depois de pagar salário, depois de pagar todas as despesas, tudo bonitinho, honrando o fornecedor todos os meses, ainda sobrar 4, 5 mil reais no caixa, é um bom dinheiro, pensando numa loja, né? Imagina todo mês sobrar 4, 5 mil.
Você vai ter ali em um ano um belo de um caixa, entendeu? Então, é basicamente isso, gente. A realidade é essa. Eu não tô aqui para enfeitar nada. Eu tô aqui para falar a realidade para vocês. Olha lá O o que a gente não, pessoal. Oi, o pode que a falar. gente, Pode falar. Não tá saindo o seu som. não, o que eu tô falando é assim, como você tá falando, né, do dinheiro em caixa, a gente também, quando você tem loja física, eu acredito que você tem que saber que o dinheiro em caixa não é seu, é da loja. Para também você não se iludir, eu tô com não sei quantos mil no caixa da loja, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Não, esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é da loja para você ter esse fluxo, né? Ter o fluxo da loja para você conseguir manter ela. Exatamente. É aí que a maioria das pessoas erra também e fecha o negócio. Por quê? O seu salário tem que estar aqui, ó. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa não tira salário aqui no custo fixo e ela vai pegar o que sobra. Aí eu falo que as pessoas estão assaltando a loja. Quando ela É isso. assalta a loja, ela tira o dinheiro que era do caixa. E aí, assim, gente, o varejo ele é muito frágil. Porque às vezes você tem um mês maravilhoso e às vezes você tem um mês pior ali, entendeu? E com tudo isso que vem acontecendo, né? Eu não gosto muito de entrar nisso. Eu falo que a gente cria o nosso movimento, né? Mas assim, querendo ou não, impacta as coisas que vêm acontecendo, né? Na economia. Então, às vezes, de repente, eu passo por uma dor de barriga, ou sei lá, fico doente, meu filho fica doente, a loja não tá indo bem, eu não consigo trabalhar, não consigo fazer as coisas acontecer. Acabou. Em um mês você fechou a loja. Eu Entendeu? mesma tive filho há pouco tempo, né? Hoje em dia ela tá com 8 meses. E se eu não tivesse a minha loja online, eu não sei como seria, se fosse física, para dar conta, né? Então, Exatamente. a comodidade também de você estar em casa, né? De Isso que eu falei você. para você, a liberdade que você tem, por exemplo, de trabalhar de casa. Porque assim, hoje eu vou passar um fim de semana, vou, sei lá, numa cidade. Eu tenho essa, essa coisa de pegar minha mercadoria e levar para clientes novos, né? E se eu tiver loja física, além disso, eu tenho que. A loja física ela tem que estar aberta, porque você não vai fazer investimento para abrir a loja quando você quiser. Fechar. Exatamente. Então, assim, você vai ter que ter a funcionária fixa lá, entendeu? Você vai ter que ter a funcionária fixa na loja para abrir, fechar. E essa funcionária, por exemplo, vou trazer a realidade da realidade, viu? Essa funcionária, ela tem que sair para o almoço, então você tem que cobrir ela, entendeu? Aí às vezes você não está viajando, entendeu, gente? Então é muita coisa para pensar. Às vezes essa funcionária também ela espana, ela não quer trabalhar, ela não faz as coisas direito. Então, olha, Catarina, eu de você eu ficava eu ficava quieta no primeiro momento agora. Eu ia explorar ao máximo mais coisas, procurar entender melhor tudo isso, porque você pode tirar mais lucro aí desses 15 mil. Então, assim, procurar profissionalizar muito bem o seu negócio, as estratégias para aumentar a sua venda, mesmo nessa situação do online, que é super possível. E aí, a hora que você começar a vender para fora, fazer um conteúdo legal, fazer um tráfego pago, de repente até criar um site e tudo mais, outras estratégias, pronto, Ana, eu já fiz tudo que tinha que fazer, estou explodindo, eu quero mudar, quero realizar esse sonho. E você vai. E vai com segurança, entendeu? Mas eu ainda acho que tem espaço para você evoluir, tá? Realmente preciso me consolidar no online, Isso, sabe? isso. Quando eu conseguir me consolidar no online, eu acredito que assim eu posso estar em qualquer lugar que eu vou conseguir fazer vendas, né? Independente se eu esteja. Exato. Assim, a loja física ela vai vir para somar, Para né? somar, com certeza. Mas é isso que você falou, quando você se consolidar mais no online, porque você falou que a sua venda é mais bag, é mais para os conhecidos. Se você fizer esse trabalho, por isso que eu falei que eu acredito no seu potencial do online. Se você consolidar no online, qualquer coisa, não é só na sua cidade, em qualquer lugar do mundo que você abrir alguma coisa, as pessoas vão estar te acompanhando, as pessoas vão comprar de você. Então você tem que trabalhar essa autoridade e confiança nas pessoas.
esse relacionamento, porque aí qualquer coisa que você abrir a boca para vender, as pessoas vão querer comprar. E aí sim é o momento de você abrir, de fato, um ponto, ter ali mais investimento, experiência, marcas legais, entendeu? Então, é muito isso, tá? A sua realidade. Mas que legal, adorei. Catarina, muito obrigada. Espero que eu tenha te ajudado, apesar de ter desanimado um pouco, mas assim, não é desanimar, é colocar ali na realidade, né, das coisas. Falar, assim, falar, mas desanimar jamais. Realmente, assim, me mostrar coisas que realmente são necessárias, né? Sim, com certeza, necessário. E assim, sempre esteja aprendendo, sempre esteja na mesa certa, com pessoas, num ambiente como esse nosso aqui, porque aí você só tem a ganhar. Agora, se a gente estabiliza, se a gente para, se a gente fica lá querendo fazer tudo sozinha, aí a gente nunca vai conseguir evoluir. E eu acredito no seu potencial, viu? Parabéns pelo resultado, que é um resultado excelente, né? De loja online. E eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso ainda, a gente vai avançar muito mais, tá? Muito obrigada e parabéns, né, por ter conseguido aí conquistado esse tempo. E espero que tenha ajudado. Ajudou muito. Muito obrigada. Obrigada, viu? Beijo. Tchau. Gente, e aí, o que vocês acharam? Gostaram? Nossa, tá dando vontade de fazer todo dia esse diagnóstico, hein? Hein, Léo? O que vocês já acharam? Comentem aí no chat o que vocês estão achando. Eu estou fazendo esse aquecimento de fato para trazer muito conhecimento para vocês e para vocês estarem preparadas para esse grande momento que vai ser a nossa Black das Soberanas, que vai ser a sua chance de você ter todas essas informações, de você de fato encarar o seu negócio como um negócio, não como uma lojinha, não como um negocinho, tá? Não como uma renda extra, mas você de fato se tornar uma empresária. Essa é a minha proposta para você, uma empresária de sucesso. Então, para isso, é o que eu falei para a Catarina. Você precisa estar na mesa certa, você precisa de conhecimento, você precisa de networking. Então, essa é a proposta para vocês. Vocês vão poder ter essa oportunidade, né, de não ter só a minha formação completa, mas outros 4 cursos, outras 4 formações pelo preço de um e de forma vitalícia para o resto da sua vida. Então, essa é a melhor chance que você tem. Coloca o link aqui da inscrição. Quem ainda não se inscreveu, gente, para o grande dia, que é o dia 12, o Léo vai colocar o link para vocês na tela, no chat, tá? Vai lá, garante a sua vaga, é gratuito, tá? Essa aula vai ser gratuita, porque eu vou fazer a oferta. E aí, por que você tem que estar no grupo, cadastrar? Para você receber os avisos, para você receber o link da matrícula, tudo certinho, tá? Eu garanto para você que o que você vai investir não vai ser nem 1% de tudo que você vai conquistar daqui para frente, tá? E eu vou amar fazer parte dessa transformação, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Ah lá, minhas alunas também por aí, maravilhosas. Gente, vocês aqui do Instagram, tem gente aqui no Instagram? Tem? Galera do Instagram, espero que vocês tenham gostado também, tá? Depois eu vou. A gente vai subir a aula no YouTube, quem quiser assistir depois. Comenta Black, quem ainda não se cadastrou para grande dia, para grande Black das Soberanas. Comenta Black aqui nos comentários. Vai lá e esteja no grupo de avisos para você acompanhar tudo, tá? E ó, agora, gente, aviso geral para todos aqui. Amanhã a gente tem encontro às 8 horas, tá? Mais um dia de aquecimento. Eu falei para vocês que eu ia ficar todos os dias garradas em vocês, né? Amanhã a gente tem mais um dia de aquecimento e amanhã, gente, eu vou fazer 8 horas da manhã. Porque de sábado, né, eu vou dar um refresco para vocês para não fazer de noite, que a gente sempre tem ali alguma coisa, algum evento, família. Então eu vou fazer 8 horas da manhã no meu Instagram, tá? Aqui no meu Instagram. E aí, gente, 8 horas da manhã e a gente vai falar de um tema super gostoso, leve, que eu tenho certeza que vocês vão amar. É um tema mais não tão, né, cascudo como esse de números, um tema bem bacana para a gente poder ter uma leveza ali no final de semana. E vão acompanhando tudo, tá? Porque vai ter aquecimento até o último dia, até o dia 11, depois dia 12 tem a grande Black, tá bom? Certo, gente? Muito obrigada pelo tempo de vocês, parabéns por estarem todas aqui, viu? Foi um maior prazer estar aqui com vocês nessa noite de sexta-feira.
Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau.